Olá, seja bem-vindo ao canal Caixa de Curiosidades. Sou o seu apresentador Guilherme. Você já imaginou que a tragédia de Pearl Harbor poderia ter sido prevista anos antes do ataque real? O cenário devastador que marcou o início da participação dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial foi ensaiado muito antes, em um exercício militar e até mesmo em um romance. Vamos explorar como um jornalista britânico e uma simulação militar americana previram o ataque que mudou o curso da história e entender por que o Japão, com sua marinha limitada, ousou desafiar uma superpotência como os Estados Unidos. Romance profético. Em 1925, Hector Bywater, um jornalista britânico, publicou o livro A Grande Guerra do Pacífico. Nele, ele descreveu um ataque japonês de surpresa contra as forças americanas em Pearl Harbor, além de invasões em Guam e nas Filipinas. Esse cenário, que parecia fictício na época, acabou despertando o interesse do Japão, tanto que o livro foi incluído como leitura obrigatória na Academia Naval Japonesa. Como um romance de ficção poderia prever com tanta precisão um evento que só ocorreria 16 anos depois? O livro de Bywater plantou as sementes de uma estratégia que o Japão adotaria na vida real: a simulação militar americana. Mas a história fica ainda mais intrigante. Em 1932, os Estados Unidos realizaram um exercício militar no Pacífico, com o Japão sendo o inimigo simulado. E o que aconteceu? Os japoneses atacaram Pearl Harbor ao amanhecer de um domingo, com mais de 200 navios, exatamente como no livro de Bywater. Esse exercício foi tão detalhado que muitos militares americanos ficaram chocados ao perceber, anos depois, que o ataque real de 1941 seguia o mesmo padrão ensaiado. Teriam os militares do Zemanam subestimado a possibilidade de o Japão repetir esse plano na vida real? A estratégia japonesa. Agora, o que levou o Japão, com uma marinha limitada, a declarar guerra a uma superpotência industrial como os Estados Unidos? O contexto europeu oferece pistas. Em 1940, Hitler havia conquistado rapidamente a Bélgica, a Holanda e a França. A Grã-Bretanha, até então dominante nos mares, estava enfraquecida. Para o Japão, esse era o momento ideal de expandir seu território. Com a derrota de França e Reino Unido, o Japão planejou tomar as colônias no sudeste da Ásia, ricas em recursos vitais como petróleo e borracha, essenciais para alimentar sua máquina de guerra. O dilema japonês. Apesar de sua ousadia, o Japão sabia que qualquer movimento contra essas colônias poderia atrair a atenção dos Estados Unidos. Embora o Japão pudesse conquistar temporariamente territórios no Sudeste Asiático, a questão central era: poderia o país sustentar uma guerra prolongada contra os Elismanoa? Mesmo com uma estratégia bem elaborada, o Japão enfrentava a realidade de uma guerra desigual em termos de recursos e força industrial. Cena 5. O ataque real. 9 anos após o exercício militar americano, o almirante japonês Yamamoto Isoroku pôs em prática o que fora ensaiado. Usando informações detalhadas sobre as simulações do Sipjamanaleiyumaram, Yamamoto orquestrou o ataque surpresa a Pearl Harbor em 7 de dezembro de 1941. A estratégia foi tão bem executada que muitos militares americanos que haviam participado das simulações de 1932 ficaram perplexos ao ver que a realidade refletia o cenário ensaiado quase uma década antes. Reflexão. O ataque a Pearl Harbor não foi apenas fruto de uma decisão estratégica do Japão, mas também um episódio influenciado por previsões, simulações e livros. A tragédia que empurrou os Estados Unidos para a Segunda Guerra Mundial poderia ter sido evitada. A combinação de ficção e exercícios militares antecipou um dos momentos mais marcantes do século XX. Entender essa história é refletir sobre como o passado e o futuro podem estar mais interligados do que imaginamos. Gostou dessa história? O ataque a Pearl Harbor é um exemplo poderoso de como a história, muitas vezes, pode ser antecipada por visões, sejam elas literárias ou militares. Se você curte conteúdos como este, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações para não perder os próximos vídeos e compartilhe com os seus amigos. Impacto do ataque. Após o ataque a Pearl Harbor, os Estados Unidos
que até então mantinham uma postura de neutralidade, foram arrastados para o conflito global. A nação, até então dividida sobre a participação na guerra, se uniu em um esforço sem precedentes. O presidente Franklin D. Roosevelt, em um discurso histórico, declarou o ataque como um dia que viverá na infâmia, marcando oficialmente a entrada dos US na Segunda Guerra Mundial. A resposta americana foi imediata, com uma mobilização massiva de tropas e recursos para lutar tanto no Pacífico quanto na Europa. O Japão, apesar do sucesso inicial, logo enfrentaria uma resistência feroz. Consequências globais. A entrada dos Estados Unidos na guerra mudou completamente o equilíbrio de forças. O poderio industrial e militar americano rapidamente se tornou um fator decisivo na derrota do eixo, composto por Alemanha, Itália e Japão. A estratégia japonesa, que inicialmente parecia ousada, revelou-se insustentável a longo prazo. A marinha japonesa, que havia infligido um golpe devastador em Pearl Harbor, logo seria superada nas batalhas do Pacífico, como a Batalha de Midway, onde os Cironeiro começaram a virar o jogo. Esse conflito moldou o mundo como o conhecemos hoje. Lições de Pearl Harbor. A história de Pearl Harbor serve como um lembrete poderoso de como a falta de preparação e o subestimar do inimigo podem ter consequências devastadoras. O ataque surpresa expôs falhas significativas nas defesas americanas, levando a uma reformulação completa das táticas militares e de inteligência dos marinheiros. Mais importante, Pearl Harbor ensinou ao mundo a importância de estar sempre preparado para o inesperado. A história está repleta de momentos em que os avisos foram ignorados, resultando em tragédias que poderiam ter sido evitadas. Desfecho. A história de Pearl Harbor vai além de um simples ataque militar. Ela envolve uma complexa rede de previsões literárias, ensaios militares e contextos geopolíticos. Um momento que mudou o rumo da história, desencadeando uma série de eventos que culminariam no fim da Segunda Guerra Mundial e no início da era nuclear. Pearl Harbor não foi apenas o início de uma guerra, mas o ponto de virada para uma nova ordem mundial. E como vimos, às vezes, a ficção pode estar mais próxima da realidade do que imaginamos. A inteligência americana e os sinais ignorados. Apesar da surpresa devastadora de Pearl Harbor, é importante lembrar que os Estados Unidos tiveram várias oportunidades de prever o ataque. Relatórios de inteligência, mensagens criptografadas e interceptadas e o movimento das tropas japonesas no Pacífico já indicavam que algo grande estava por vir. Em outubro de 1941, apenas 2 meses antes do ataque, o embaixador americano no Japão, Joseph Grew, enviou um aviso alertando sobre um possível ataque surpresa a Pearl Harbor. No entanto, muitos desses sinais foram ignorados ou subestimados pelas lideranças militares americanas. A burocracia, o excesso de confiança e a falta de comunicação eficiente entre os setores de inteligência contribuíram para a tragédia que estava por vir. Poderia Pearl Harbor ter sido evitado se esses sinais tivessem sido levados a sério? O papel dos aviões no ataque. Uma das grandes inovações do ataque a Pearl Harbor foi o uso massivo de aviões de guerra. Antes de 1941, muitos estrategistas ainda acreditavam que os grandes navios de guerra, como os couraçados, seriam as principais armas em um conflito naval. No entanto, o ataque japonês, utilizando porta-aviões como base de lançamento para seus bombardeiros, mudou completamente essa visão. Os aviões japoneses foram responsáveis por destruir ou danificar 19 navios americanos e cerca de 300 aviões, em um ataque que durou pouco mais de 1 hora. Essa estratégia revolucionou a guerra no Pacífico e provou que o poder aéreo seria essencial para os combates modernos. A retaliação americana. Após o ataque, os Estados Unidos não perderam tempo em retaliar. Em abril de 1942, apenas alguns meses depois de Pearl Harbor, o famoso Doolittle Raid foi lançado. Uma ousada missão aérea, liderada pelo tenente-coronel James Doolittle, envolveu bombardeiros americanos atacando diretamente o Japão.
Embora o ataque tenha causado poucos danos materiais, ele teve um impacto psicológico profundo. Foi a primeira vez que o território japonês foi atacado, e isso abalou a confiança dos líderes militares japoneses, mostrando que os Marshallmen estavam dispostos a levar a guerra até o coração do Japão. Esse ataque também ajudou a levantar o moral dos americanos, que ainda estavam abalados pelo ataque a Pearl Harbor. Pearl Harbor no cinema e na cultura popular. O ataque a Pearl Harbor não marcou apenas a história militar, mas também influenciou fortemente a cultura popular. Ao longo dos anos, o evento foi retratado em filmes, séries e livros, criando um legado que perdura até hoje. Filmes como Tora Tora Tora, 1970, e Pearl Harbor, 2001, trouxeram a tragédia para as telonas, recriando o evento com grandes efeitos especiais e emocionando audiências ao redor do mundo. Esses filmes, embora focados no entretenimento, também ajudaram a manter viva a memória de um dos dias mais marcantes do século XX. Além disso, Pearl Harbor é lembrado anualmente em cerimônias, tanto nos Estados Unidos quanto no Japão, como um símbolo das complexas relações entre as duas nações. O impacto diplomático. O ataque a Pearl Harbor também teve um impacto duradouro nas relações internacionais. Após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e o Japão, antes inimigos mortais, se tornaram grandes aliados. A aliança entre essas duas potências, que parecia inimaginável em 1941, foi um dos resultados mais notáveis da guerra. O Japão, devastado pela guerra e pela destruição das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, foi reconstruído com a ajuda americana. Hoje, os dois países mantêm uma parceria econômica e militar estratégica, com os Estados Unidos desempenhando um papel fundamental na segurança do Japão. A tragédia de Pearl Harbor, portanto, não apenas moldou a guerra, mas também pavimentou o caminho para uma nova ordem diplomática global. Curiosidades sobre Pearl Harbor. Para finalizar, que tal algumas curiosidades interessantes? Poucos sabem que a primeira pessoa a atirar durante o ataque foi um marinheiro chamado Wesley Osmos, que ao ver os aviões japoneses se aproximando, disparou com uma metralhadora. Outra curiosidade é que um dos maiores erros do ataque japonês foi não atingir os tanques de combustível americanos, que, se destruídos, poderiam ter prolongado significativamente a recuperação das forças dos Inoarma. E, talvez a curiosidade mais surpreendente, é que um submarino japonês de bolso foi afundado por forças americanas antes mesmo do ataque aéreo começar. Mas a mensagem de alerta não chegou a tempo para preparar a defesa da base. Se você gostou desse vídeo, deixe o gostei e se inscreva no Caixa de Curiosidades. Toda semana temos novos conteúdos que vão fazer você repensar os eventos que moldaram o mundo. Deixe seu comentário e compartilhe suas teorias sobre como a história poderia ter sido diferente.